É mistério. Eu vou comer a foto dessa badarada. Olha só, você vai ficar parado aqui quando começar. Quando você botar ali, você começa a jogar as pedras. Fica aí, só um minuto. Meu brinquedo. Essa? Não é. Você não é prima dela, não? Olha pra cá. Olha pra cá, tô tirando foto. É minha tia. Minha irmã, eu não conheço você. Vai borrando tudo. Fazer assim. Só fazer assim. Não, você fica aí, você fica. Fica descansando aí nesse degrau. Não. Fica aí no meio do degrau, mais fácil. Tá noiva, você ficando. Vai pra lá.
Te quero aqui comigo pra sempre. Deus nos abençoe. Fica abraço você. Queridos, estamos aqui para realizar a cerimônia religiosa, o casamento do Luiz e da Simone, graças a Deus. E para isso eu peço silêncio a você, esse momento tão sublime, tão importante, não só na vida do Luiz e da Simone, mas na vida de todos aqueles, homem ou mulher, que enfrentam este momento. Luiz e Simone, eu queria dizer para você que o casamento é uma fonte de alegria. Uma fonte de alegria. Todos nós somos casados, Deus reservou esse momento especial, muito como uma fonte de alegria. E antes de nós fazermos os votos, eu gostaria de falar alguma coisa para vocês dois também, nós que estamos aqui, na igreja, nesse momento. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, pois, versículo 21 ao 24, Deus fala o seguinte, logo no início da criação do homem, ele fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá no versículo 21, Deus fala assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse foi o início de tudo, o princípio de todas as coisas, o princípio do casamento que foi instituído por Deus. O casamento, Luiz e Simone, e vocês que estão aqui nesta noite, ele foi instituído por Deus. E por isso, o casamento ele deve ser uma fonte de prazer, um cenário de felicidade. Mas muitas das vezes, por causa da dureza dos nossos corações, nós podemos transformar esse quadro tão colorido que nós estamos vendo hoje, não é verdade? Essa cena tão maravilhosa, num país
ele é o suco de cinzento, uma coisa feia, uma coisa escura. Muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, nós transformamos, às vezes, esse jardim de flores num deserto abrasador, um deserto horrível, muito triste. Muitas vezes, por causa da insensibilidade, da nossa insensibilidade, nós podemos ferir a pessoa amada, né? Ferir aquela pessoa que um dia nós prometemos amar, um dia nós prometemos estar juntos, e aí, muitas das vezes, essas promessas se transformam em tristeza, em ruindade. E aí, às vezes, nós podemos até infernizar a vida da pessoa que nós escolhemos para estar junto, que nós prometemos proteger, que nós prometemos fazer tantas as coisas. E aí, nós roubamos os sonhos dessa pessoa que um dia prometemos fazer feliz. Isso é consequência da dureza do nosso coração. Mas aí, Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero dizer para você hoje, e assim para vocês que estão me ouvindo, Luiz e Simone, que Deus, Ele pode transformar o nosso casamento numa fonte de alegria. E é isso que vocês têm que entender. O casamento de vocês tem que ser uma fonte de alegria. Todos nós aqui, o nosso casamento precisa ser uma fonte de alegria. E para isso existem algumas verdades que nós precisamos entender na nossa vida para transformar esse momento, para transformar o casamento numa fonte de alegria. Primeira verdade que vocês precisam entender, que nós precisamos entender, é que o casamento ele precisa de cuidado. O casamento precisa de cuidado. Então, Luiz e Simone, preste sua atenção, nenhum casal ele é feliz automaticamente. Não existe uma mágica, né? A gente vê um filme, estala o dedo, pisca o olho, mexe o nariz, sei lá, e automaticamente a felicidade entra na vida do casal. Não existe isso, verdade? A felicidade ela precisa ser construída com inteligência e muito esforço. Então, Luiz e Simone, vocês precisarão ter muita inteligência e muito esforço para construírem essa felicidade no casamento. Vocês precisam cuidar desse casamento. Por quê? Porque não há casamento ideal, nem cônjuge perfeito. Não existe um casamento ideal. Na novela, parece, né? Vocês não veem novela, o crente não vê novela, eu tenho certeza disso, né? Mas lá na novela, no final, tudo parece feliz, né? Tudo dá certo, né? O cara que era pobre fica rico, a mulher que era feia fica bonita e tudo mais, e parece que tudo dá certo. Isso não existe. Por quê? Não existe um casal perfeito. E não existe cônjuge perfeito, não existe perfeito. Simone, nós temos. E por isso que nós precisamos cuidar do nosso casamento. Luiz e Simone, cuidando do nosso casamento, nós entendemos que todo casamento ele precisa de renúncia e investimento. Existem momentos que você vai ter que renunciar a algumas coisas, você também precisa. Mas existirá momentos que você vai ter que investir no Luiz e o Luiz investir em você. Esse é o conceito do casamento. Renúncia e investimento. Nós precisamos, vocês vão precisar ser generosos, né? Nos elogios. Então você, Luiz, elogiar muito Simone também, elogiar o Luiz. Precisamos ser generosos nos elogios e cometidos nas críticas. Ficar muito. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ser generosos nas palavras, bondosos nas ações e puros nas intenções. Se queremos fazer do nosso casamento uma fonte de alegria, Simone e Luiz, vocês precisam ter cuidado. Então, cuidem do casamento de vocês. Para o casamento ser uma fonte de alegria, eu queria dizer que existe uma outra segunda verdade importante. Olha só, o casamento é como uma conta no banco, uma conta bancária. Você sabia disso? O casamento é como uma conta bancária. Nós precisamos fazer mais depósitos do que retiradas. Então, Luiz e Simone, nós precisamos fazer altos investimentos se queremos ter retorno. A conta bancária é assim, né? Tem poupança lá. Se você não investir, você não vai ter o retorno. Então, o casamento é a mesma coisa. Vocês precisam investir no outro para ter retorno. Precisamos, ou vocês precisam sempre manter um saldo positivo dentro do casamento.
são se você quiser entrar no vermelho, na vida conjugal, na vida sentimental. Vocês precisam, então, elogiar mais, criticar menos. Esse é um investimento do Senhor. Elogie mais, critique menos. Precisa dar mais e cobrar menos. Esse é o investimento do Senhor. Vocês precisam compreender mais um ao outro e exigir menos do outro. Compreensão é um outro grande investimento. O nosso papel no casamento, Luiz e Simone, o papel de vocês, todos nós que somos casados, o nosso papel, ele não é buscar a nossa própria felicidade. Esse não é o nosso. O nosso papel, querido, é fazer o nosso cônjuge feliz. Então, Luiz, o seu papel, o seu grande investimento vai ser a Simone feliz. Simone, o maior investimento da sua vida será fazer o Luiz feliz e aí você vai ter um retorno do outro. Invista nisso aí. O amor, ele não é egoísta. Bíblia fala isso. Ele busca aquele da felicidade do outro mais do que a sua própria. Vocês precisam entender e investir nisso aí. O amor, ele não é em mim, mas do outro. Então eu me amo, eu amo minha esposa. Você, Simone, tem que amar mais o Luiz do que você mesmo. Você, Luiz, amará mais a Simone do que você mesmo. Creia nisso. E o terceiro, a terceira verdade, para fazer do seu casamento uma fonte de alegria, Simone, é que o casamento é como um jogo de frescobol. Você não jogou frescobol? Uma vez na sua vida? Já foi à praia? Começa por aí. Foi para a roca, aqui na vassoura? Já viu o frescobol? O que é o frescobol? O frescobol é o conceito do jogo. Né? Não existe adversário. Os dois têm que fazer com que a bola não caia. Isso? Então o casamento é a mesma coisa. Os cônjuges não são rivais. Vocês não são rivais. Um não tem que vencer o outro. O Luiz não tem que vencer a Simone. E a Simone venceu. Não é uma briga, não é uma guerra. Pois quem é uma foto? Não é isso, como no jogo de frescobol. Vocês são parceiros. A bola nunca pode cair. Simone, quando passar a bola para mim, tem que passar de uma maneira que o Luiz possa rebater da mesma maneira para ele e equilibrar ele o tempo todo. Vai ser um eterno jogo na vida. Então vocês são parceiros, queridos. No frescobol, os parceiros, eles não utilizam, eles não exploram a fraqueza do outro parceiro, ele não explora a falha do outro, mas eles ajudam um ao outro nas suas limitações. Então, Simone, você é parceiro do Luiz para ajudá-lo nas limitações que ele tiver. Você, Luiz, vai ser um parceiro da Simone para ajudá-lo nas limitações que ela tiver. Queridos, se vocês quiserem um casamento feliz, vocês precisam cultivar a amizade e o diálogo. Precisam investir nisso. Amizade e diálogo. A Bíblia diz que a palavra dura leva a ira. Então, Luiz, cuidado com as palavras duras para Simone. Simone, cuidado com as suas palavras duras para o Luiz. A Bíblia fala, quando nós falamos palavras duras, a outra pessoa se ira. E esse não é o propósito do casamento. Palavras doces o tempo todo. Onde floresce a inimizade, as palavras ásperas e as atitudes mesquinhas, o romantismo murcho e cego. Então vocês precisam aprender isso na vida de vocês. Simone e Luiz, queria encerrar falando para vocês que nós colhemos no casamento aquilo que plantamos. Isso é para todos nós. Nós colhemos no casamento o que plantamos. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia amizade, colhe amizade. Porém, quem semeia incompreensão, colhe solidão. Colhe solidão, queridos.